Olá, muito boa tarde, salve, salve o mercado publicitário, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui da ABMP. Aqui do meu lado, como sempre, o nosso querido Pedro, conselheiro aqui da ABMP. Pedrão, bem-vindo. Felicidade de estar aqui hoje junto com você, debutando aqui com a gente. Isso, minha primeira vez aqui, obrigado desde já pelo convite. Agradecer a presidente da ABMP, né, na figura maravilhosa, que está sempre também... Ana Coelho, né, que está sempre com a gente aqui, fazendo um trabalho muito bacana aqui com essa live, que, claro, tem esse objetivo de trazer discussão de diversos pontos, e hoje, com certeza, não vai ser diferente. A gente vai estar aqui discutindo o mercado nacional versus o mercado regional. Os nossos convidados de hoje aqui, o Márcio Viana, né, que é o diretor da Plural. Márcio, seja bem-vindo. E também é o presidente da Amplo, do Norte e Nordeste. Bem-vindo aqui à nossa live. Obrigado. Eu acho que essa iniciativa da ABMP é sem precedentes, não me lembro de nada que tenha sido feito aqui, e acho que mais do que qualquer coisa a gente espera que consigamos trazer novidades para o mercado, discussões e reativar, mexer nesse mercado que está um pouquinho devagar, né? Bacana, a gente vai discutir isso. Miguel Silveira também, nosso convidado, que é o diretor da Objetiva. Seja bem-vindo também, Miguel. Tudo bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu espero que vocês que estejam assistindo possam ter assim, informações e possam acessar algumas discussões importantes. Eu acho que vai ser muito bacana e vamos estar aí. Pois é, e você também pode participar, aliás, pode e deve participar, né, Pedrão? Estamos através aqui. aí do facebook.com/ABMP Bahia. Então participe com a gente aí, mandando também sua pergunta, tirando suas dúvidas. Afinal de contas, o objetivo aqui é esse, esclarecer também aí o mercado publicitário, tá bom? Bom, vamos começar então, né, esse bate-papo bacana, descontraído. Começar com essa pergunta aqui, que quando se trata do mercado publicitário, né, quais seriam as diferenças nas abordagens dos mais variados públicos, né, do regional e do nacional? Quem começa com a gente? Bom, vamos lá, estou aqui na sequência. Eu acho que não dá para resumir isso, não. Primeiro porque a gente precisa entender até mesmo qual produto a gente vai trabalhar. Vamos lá. A gente tem dentro de um Brasil, um Nordeste, onde no Norte e Nordeste a maioria, a grande maioria, isso pelo próprio IBGE, se considera negra ou parda, enquanto que no Sul, Sudeste, você tem aí um inverso ou mais. Então imagine isso para um produto de beleza, para um produto de pele, para um produto, enfim, para qualquer produto que mexa com a parte visual. A gente tem uma população em que no Sul e Sudeste a maior parte é a madura ou mais velha, enquanto que no norte você tem uma quantidade de gente até 25, 35 anos muito maior do que você tem em São Paulo. Então você tem uma questão demográfica aí que é absurdamente importante para se levar em consideração. 1 ou 2% dentro de uma população são milhares de pessoas, né? Então todos esses dados que muitas vezes são ignorados precisam ser levados em consideração. A gente tem um PIB do Nordeste que é maior do que o PIB do Chile, que é maior do que o PIB da Colômbia, que é próximo do PIB da Argentina. Então, a sensação que, pelo menos a mim, parece é que, bom, vamos fazer uma campanha nacional e se adapta ali para o Nordeste ou para o Norte, ver o que é que resvala por lá. Então, a necessidade de se fazer uma avaliação mais regional e mais personalizada para que se dialogue com a cultura local é tanto uma questão de necessidade de linguagem quanto uma questão econômica mesmo. Ou seja, nesse contexto seria uma coisa mais complicada fazer uma mídia a nível nacional por conta justamente dessa regionalização, né? Determinados estados, determinadas cidades têm uma língua totalmente diferente de outras, né? Não, com certeza. Claro que a gente tem alguns produtos e algumas questões institucionais que você pode tratar de uma forma mais genérica. Mas eu posso lhe dizer que uma absurda outra parte deveria ser tratada de forma mais regional.
Que funciona melhor? Que funciona com certeza melhor. Você está conversando com a pessoa direto, você está vendendo um produto, você está mostrando a essa pessoa o que é que ela realmente quer ouvir, o que é que ela quer comprar, o que é que ela precisa ouvir para que tome uma decisão de compra por uma marca A ou B. Eu queria ouvir o Miguel agora. Então, eu sempre fui um crítico desse aspecto do entendimento do que é nacional, o que é regional. Na verdade, a minha pergunta é o que é verdadeiramente o cenário, o que é nacional, né? Se não uma compreensão de fato assim do que compõe essa nação, que são os estados, as micro-regiões, enfim, as cidades e as pessoas e as culturas e os aspectos assim que caracterizam essas culturas. Então, minha crítica, e dentro da minha experiência como profissional, já trabalhando há muitos anos com indústrias, especialmente do Rio Grande do Sul, São Paulo e outras tantas, e de vários segmentos, eu sempre fui muito crítico dentro dessa visão. Primeiro porque a gente vem de uma cultura de comunicação, que é a cultura do, digamos assim, do Baixo Leblon. O que é essa cultura do Baixo Leblon? Que linguagem é essa? Um Brasil que escuta num mesmo horário, num mesmo veículo de televisão durante muitos anos, uma cultura que a gente tem a sonoridade e a impressão de que a gente vive de fato dentro do Baixo Leblon. Então isso não existe, eu faço críticas assim veementes dessa compreensão, sempre critiquei assim os veículos de comunicação que não conseguem enxergar os aspectos assim regionais, não só regionais assim, porque se eu vou, por exemplo, analisar a Bahia, o Pernambuco, o Amazonas ou qualquer um outro estado, eu tenho um país. Eu pensar a Bahia na perspectiva de Salvador, de Fitinha, do Senhor do Bonfim ou de Capoeira é um grande equívoco. Então, assim, minha discussão na comunicação é pensar uma Bahia que eu possa entender de fato assim, o que acontece em Vitória da Conquista, o que está acontecendo em Barreiras, Feira de Santana, Salvador. Quer dizer, nós temos N situações e N micro-regiões que definem um aspecto cultural e que a gente pode entender que a comunicação tem que ser considerada esses aspectos. Eu acho que assim, tem muitas, quer dizer, nesse momento assim, existe um exercício numa tentativa dessa aproximação da ultrasegmentação do entendimento de públicos. Então, essa discussão do nacional, a primeira coisa que eu gostaria de provocar mesmo é o que é nacional, se não a gente poder entender que uma nação é formada por estados e esses estados compõem cidades e micro-regiões. Então, eu vou provocar Pedro. Pedro, para você, o que é o nacional? Bom, eu estou com o Márcio, né? Eu acho que a gente tem que analisar muito qual é o produto, qual é o serviço que a gente está falando para poder a gente avaliar se pede realmente uma comunicação que seja muito voltada e muito estudada a linguagem, ou se é algo que a gente consegue de fato ser, digamos assim, brasileiros, né, na comunicação de um modo geral. Mas o que o Márcio falou, eu concordo muito. Acho que, por exemplo, produto de cabelo, produto de pele, tudo isso, é muito difícil você falar nacionalmente, né? Porque você vai para o sul do país e você vai ter uma colonização alemã, tudo é muito diferente. Mas não só isso, não é só o produto, é como se chegar, né? Então, a linguagem, aqui a gente é muito caloroso, a gente é muito tátil, né? E lá no sul do país, por exemplo, você não tem todo esse calor humano. E isso se reflete, né? Isso se reflete na comunicação, né? Pois é. Nessa questão toda, a gente tem também N exemplos de grandes empresas, aliás, as grandes marcas hoje em dia, elas preferem fazer aquela mídia nacional ao invés de regionalizar, fazer com agências locais as suas mídias, né? Eu queria abordar isso aqui nesse tema justamente por isso. Por que não, então, essas grandes empresas ainda não entenderam, né, podemos dizer assim, o fator predominante que tem, principalmente a força que tem a questão do regional, né? E elas sempre optam por fazer essas campanhas mais a nível nacional. Por que é que vocês acham que isso acontece? Antes, posso só, rapidinho aqui, Pedro Dourado, mandar um abraço para Pedro Dourado. Ele está dizendo, viu, Camila, que nosso áudio está um pouco baixo, se puder tentar resolver aí. E Carmen pede para Miguel mandar um beijo. Então, bom, vamos lá. Eu queria separar em duas situações. A gente já tem algumas marcas
que, graças a Deus, já perceberam isso. Você tem uma Chevrolet que hoje a gente trabalha, inclusive, com eles regionalizam e é uma parte, é obrigatório para ele que a parte de varejo seja feito através de coligadas. Nas demais, em diversas regiões do Nordeste, eles chegaram a ter, acho que 15 coligados, eles diminuíram um pouco os números, mas de uma forma geral se trabalha com coligados, é uma obrigatoriedade. Você tem uma Boticário que já faz isso também de forma muito regional. Enfim, você já tem algumas marcas que estão trabalhando assim. Mas por que isso não acontece de uma forma mais macro? Primeiro, dá trabalho, tanto para o marketing da empresa, porque ela vai ter que conversar com... Eu já ouvi isso, 80% do meu trabalho da Plural é fora da Bahia. Então eu converso muito com gente de fora. E é impressionante, eles têm muita resistência a trabalhar com muitas empresas, porque são muitas conversas, são muitas reuniões, e eles entendem que o custo-benefício disso não compensa. Mas, assim, e além disso, você tem as agências de grande porte que estão fazendo um movimento absurdo para segurar esse dinheiro lá com eles. E para isso eles usam pesquisas e mostram que eles estão fazendo a aplicação da verba regional baseado em pesquisas, baseado em dados, de forma correta. Só que o que a gente vê? Muitas vezes você entra aqui numa Orlando Gomes e vê 3 placas de um anunciante nacional colados em sequência. Você sabe que aquilo ali só acontece porque uma empresa de fora, que não tem check-in, conseguiu colocar aquilo ali de forma aleatória. Enfim, você tem aplicação de anúncios, inserções de anúncios, às vezes completamente inadequados, em cadernos inadequados. Você, enfim, tem vários desses problemas que acabam acontecendo, que se fosse uma agência regional, isso não aconteceria. Isso aí é claro. Agora, existe um movimento da gente, enquanto associação, enquanto grupos, para conversar com os anunciantes, para que eles percebam que a necessidade de se falar regionalmente além da necessidade, isso vai trazer um ganho financeiro para eles, vai ter uma economia, eles vão ter uma linguagem muito mais de acordo com o local onde ele está trabalhando. Isso, em última instância, acaba melhorando venda, melhorando a região como um todo, enfim. É um trabalho que é de longo prazo, pelo que a gente está vendo, eles são bastante resistentes. Vou falar aqui com o Miguel, você acha que, tecnicamente falando, estamos muito além da qualidade técnica de criação das grandes empresas, das grandes agências de publicidade do sul do país, ou não? A gente não deixa a desejar em nada disso. Antes de responder tua pergunta, eu queria só complementar um aspecto que eu acho que era importante do que foi colocado anteriormente. Eu percebo assim que o que tem que se pensar quando se fala da regionalização é exatamente o propósito das áreas comerciais dessas empresas. Porque quando você tem um eixo, digamos, uma marca que ela naturalmente ela tem sua abrangência em todo o território nacional, é importante também qual é a estratégia comercial dessa empresa, para saber exatamente qual é o formato que eles possam adotar ou possam, digamos, pensar numa estratégia de comunicação. Porque eu acho que a comunicação ela não pode ser dissociada de forma nenhuma do pensamento da área do comercial. Como é que essa empresa se comporta, onde ela está, para que público ela está se falando. Porque eu acho que necessariamente uma marca não precisa ter uma agência em cada região. Eu acredito que ela precisa sim ter parceiros, precisa ter investimento em informação. Essa agência precisa estar muito bem informada. Eu já tive uma situação oposta, eu já atendi daqui cliente nacional, a vários clientes. Então eu tive que investir mesmo em tecnologia e informação. Ou seja, eu tive que competir e minha competitividade foi bem diferente, porque eu investi mesmo no processo da regionalização. Ou seja, eu fui buscar informação do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que tem que estar muito associado, primeiro, assim, às áreas comerciais e necessariamente ao projeto mesmo de comunicação associado a isso.
Mas o que você me vinha me perguntando é com relação à competitividade. De forma nenhuma, eu acho que na Bahia tem excelentes agências. Eu acho que, inclusive, a inteligência baiana, especialmente para a comunicação, não só com relação à publicidade, mas também ao jornalismo, às relações públicas e à promoção, tem essa tradição. A Bahia é extremamente respeitada nacionalmente. Nós temos, sim, condição de boas agências atender qualquer cliente nacionalmente. Eu acho que nós já tivemos e temos esses exemplos aqui, cases de grande sucesso. Inclusive, a gente exporta tanto publicitário, né? Não só para o Brasil, como para fora. Então, eu acho que a gente fica bem tranquilo de dizer que aqui dá para segurar as pontas tranquilamente, né? Exato, e com um diferencial, porque assim, eu, por exemplo, considero assim, eu sempre sofri muito esse bullying organizacional. Você ia para as reuniões em São Paulo, e as pessoas ficavam, eu sentia que ele ficava assim, curtindo o meu sotaque, e tinha um delay entre o que eu estava falando e o que eles estavam percebendo. Até que chegava um momento que aquilo, eles começavam a perceber que o que eu estava colocando era extremamente sério, se tratava da segunda marca de maior consumo do segmento, digamos, infantil, etc. Então, os propósitos sempre foram muito... Então, nós tivemos que ser, quer dizer, por ser regionais, a gente sempre teve que bater também um pouquinho mais forte na mesa. Porque assim a gente é tragado, porque a gente tem um sotaque diferente. O que é nacional? Eu sempre bati, o que é nacional? Você está achando o quê? Porque eu não falo, digamos assim, aquele sotaque carioca ou paulista, eu não me considero de fato uma agência no âmbito nacional? Entendeu? Detenho contas assim como eles. Então, por que nós não podemos aqui brigar por contas lá fora? Eu acho que, inclusive, esse é um canal, é um caminho. Mas é boa a sua pergunta, porque realmente, se a gente for falar de cronologia, a gente é brasileiro há mais tempo, né? É verdade. Começou aqui, né? Tem até uma situação engraçada. Eu tenho dois amigos, um nasceu no Rio Grande do Norte e o outro em Pernambuco. Lá eles são baianos. E eles não corrigem nas agências, porque eles adoram ser considerados baianos. Mas eu falei, mas cara, você é do Rio Grande do Norte. Cala a boca, não fala, cara. Deixa que aqui eu sou baiano e baiano aqui tem uma moral da zorra. Um na África, na agência África, ele já saiu de lá, e o outro, enfim, numa outra agência de grande porte. Mas o baiano tem essa coisa do charme criativo, que é bem divertido lá em São Paulo. Mas esse sotaque deles é sotaque de baiano daqui mesmo ou de novela? Não, daqui. Não é caricato, não. Caricato, não. Mas é engraçado nisso que Márcio está trazendo, porque no fundo do fundo, a mão de obra, assim como foi na escravidão, né? A mão de obra do negro e do baiano e do nordestino é quem constrói esse país. Na hora da gestão e de disputar as grandes verbas, estão lá no sul. Então essa hegemonia, essa história nós já conhecemos. Então essa história e essa lógica precisa ser mudada. E é nesse campo aí que nós temos que, de fato, assim, brigar por outro tipo de condição. Não é só mandar a mão de obra, os bons que saem daqui. Os bons escravos eram os que chegaram da África e ficaram aqui na Bahia. Mas nós, até que ponto nós vamos ser só uma boa mão de obra? Nós temos que deter o processo de gestão, né? Bom, você que chegou agora aqui na nossa live, a gente quer a sua participação também, tá certo? Mande sua pergunta, participe com a gente aqui desse bate-papo muito bacana, a live da ABMP. Lembrando que o Pedro está aqui, né, conectado diretamente aqui no Facebook. Você pode e deve mandar sua pergunta que já ele vai fazer aqui, né? Já tem pergunta aí, Pedrão? Ainda não. Então pronto, tem elogio, sua pergunta agora pra gente aí. Tem pedido de abraço, de beijo. Vamos esperar, daqui a pouco chega a pergunta aqui. Pois é, já chega. Bom, então, partindo do contrário, né, da contramão dessa questão das grandes produções, enfim, qual a maior dificuldade que uma agência local tem em produzir um conteúdo nacional? Na contramão aí, né? A gente pode dizer assim, porque não é comum, né? Ou não é tão comum. Pois é, eu acho que Miguel tem... eu trabalhei com o Miguel talvez uns 18 anos atrás, quando eu ainda era diretor de arte. E eu fui para a agência, trabalhar na agência dele, porque eu sonhava em trabalhar com os produtos que ele trabalhava. Ele trabalhava somente com marcas nacionais, com café, acho que com 2 marcas de sapato, vestuário. Então, assim, vestiário. Enfim, eu acho que exemplos de trabalho de qualidade nacional a gente já demonstrou de sobra. Hoje, a gente, na Plural, eu trabalho com a Chevrolet, eu trabalho com a Oi,
Eu faço trabalhos esporádicos para algumas marcas de laboratório, que é a maior indústria do Brasil de laboratório, a maior empresa de saúde bucal da América Latina, eu trabalho para eles, tudo isso a partir daqui. E foi engraçado esse ano agora, chegou um diretor novo e estava questionando, queria uma agência em São Paulo porque era mais perto, eles trabalham, essa parte eu trabalho com live marketing, com marketing promocional para eles, não é, nessa parte não é propaganda. E a agência de propaganda deles é a Talent. E aí eles, não, porque a gente vamos botar uma agência aqui de São Paulo, tá? Fizeram uma concorrência, e aí quem ganhou a concorrência foi a gente de novo. Não sei, não acho que não há segredo, há um bom trabalho, e eu acho que a gente vem demonstrando isso, todas as agências que atendem a clientes de fora demonstram isso, e acho que a gente também tem uma outra coisa que é bacana, que é um preço competitivo. É impressionante, a gente daqui, eu atendi a Skin Cariol durante 3 anos, de 2009 a 2011 ou 12, fazendo trade marketing no Brasil todo, a partir de Salvador. Eu conseguia ganhar todas as concorrências. E assim como eu, tinha Miguel, você tem a Moria, você tem a Propec, você tem diversas agências que conseguem fazer isso. Entregam um trabalho de alta qualidade, com fornecimento a um preço muito mais justo do que muitos fornecedores de São Paulo. Ou seja, Miguel, então a gente não pode nem considerar isso uma contramão, né? Pelo seu histórico, principalmente. Na verdade, assim, a Objetiva, ela traz... na verdade, a gente veio pela contramão, porque quando nós começamos, assim, isso já vai completar quase 3 décadas, assim, a Objetiva se consolida num segmento que praticamente não existia na Bahia, que era a indústria. E pensar a indústria foi um exercício muito grande, porque, primeiro, eu sempre tive muito interesse em pensar uma comunicação mais contextualizada e dissociada só da ponta, a publicidade. Eu nem me sinto tanto assim um publicitário. Eu me considero muito mais, eu acho que, inclusive, o talento da Objetiva é muito mais com pensar comunicação. Então, já no caso da indústria, você não tem como dissociar o que é pensar desenvolvimento de produto, o que é pensar área comercial, para você chegar a desenvolver um projeto de comunicação. Então, eu sempre provoquei muito isso nas indústrias. Quando eu comecei a trabalhar com a indústria no Rio Grande do Sul, a discussão era, e o que me incomodava muito, eles produziam, eu estava falando há pouco, um calçado feminino, e eu chego numa reunião de desenvolvimento de produtos, só vejo homens. Eu falei, poxa, que lógica é essa? Como assim? Assim, de fato, quem é a mulher do grupo? Assim, como eu quero entender, porque o lugar de fala, para você construir, desenvolver de um produto, de um lugar da visão masculina. Então, minha provocação sempre foi numa lógica muito mais de entender um pouco do aspecto da subjetividade, para poder levar conhecimento de universo de mulher, porque a mulher não é só a mulher, minha esposa ou minha filha, as pessoas que me cercam, mas existem as mulheres que estão, digamos, em vários estados, em condições, com hábitos completamente diferentes daquelas mulheres e daquele conceito moral que eles tinham. Então, a discussão era muito profunda. Então, minha função como profissional de comunicação era discutir, sim, junto com o desenvolvimento de produto, com a área comercial, porque às vezes você tem um excelente produto, você joga isso na área comercial, a área comercial não consegue vender porque ele não acredita naquele produto, porque ele não entende que existem mulheres que têm, digamos, aptidão, ou digamos assim, que pode absorver aquele produto. Ou até a necessidade mesmo, né? A necessidade. Então, a comunicação, eu acho que ela está muito acima Então, eu acho que o ponto de se vender comunicação e pensar comunicação, ela está muito além da ponta, que é simplesmente a campanha de publicidade. Você quer comentar, Pedro? O Márcio falou que, né, a gente acaba se tornando um produto atrativo para São Paulo, para os centros de decisão, pelo custo. Isso é verdade, mas ainda tem uma outra situação. Pelo custo também, né? Também mas, assim, é isso, No momento eu só queria em que a gente complementar iguala isso. A qualidade, aí a diferencial vira o custo. Exato, exatamente. E assim, mas eu diria também em velocidade. A gente está acostumado a fazer as coisas muito mais rápido, né? E a gente está acostumado a fazer com muito menos. A gente é forjado na escola mais difícil que existe, na escola da verba pouca. E que a gente tem que tirar a diferença todos os dias, com criatividade, com trabalho, com velocidade. E isso acaba dando para a gente mais musculatura do que outros. Não falo só da Bahia, eu acredito que
existam outros mercados na mesma situação que a gente, né? Que está todo mundo acostumado a realmente tirar leite de pedra, né? Então, acho que a dificuldade, como você perguntou, a dificuldade da Bahia de criar para o Brasil, eu entendo sua pergunta, Miguel, né? O que é a comunicação nacional, afinal, o que é essa comunicação nacional? Mas se houver uma comunicação nacional, a mesma dificuldade que um paulista tem de criar de uma maneira universal para o país, um baiano vai ter, porque estamos inseridos, e um capixaba vai ter, e todo mundo vai ter. Né? Mas aí a pergunta, Pedro, era assim, por exemplo, por que pensar? Porque o processo da comunicação, ela sempre foi pensado na lógica vertical. Né? Hoje o diálogo, a preocupação é você pensar numa lógica horizontal, ou seja, você ouve e pergunta. Porque essa lógica de que eu falo e muitas pessoas escutam ao mesmo tempo, é uma lógica que nós temos que refletir sobre isso. Inclusive uma marca, quando eu quero entrar em rede nacional, quer falar com todo mundo? Como assim? O que é isso? Né? Você já começa, você acha minimamente assim estranho, a não ser que seja um comunicado nacional. De fato, eu questiono verdadeiramente isso. Essa forma de é quase um modelo ditatorial, né? Eu concordo você com você. Fala, todo mundo escuta e aquilo ali, Mas isso é um ponto muito importante que você abordou aí. De que forma, né, essa marca, digamos assim, regional, de que forma que ela pode conseguir abranger, né, ter uma abrangência maior, né, alcançar um público maior, desde que ela até então tem essa linguagem regional, né? Como fazer com que ela chegue a outros mercados, como fazer com que ela chegue a outros estados do país? É através do diálogo, porque assim, uma marca, e seja ela do varejo, da indústria, de qualquer segmento, o princípio é o diálogo. Porque assim, se você entende que comunicação é a base de estabelecer o que eu falo e dialogo com você, ou que a partir da minha escuta eu estabeleço um contato com você, se eu vou nessa lógica, as marcas deveriam procurar entender seus mercados, passar a entender melhor o mercado, passar a entender mais hábitos de consumo, entender das culturas, das idiosincrasias regionais e, a partir daí, pensar numa comunicação muito mais ultra-regionalizada. Não é só pensar na comunicação para falar para Pernambuco na perspectiva de Recife, mas pensar a perspectiva de Garanhuns, de Petrolina, etc, etc. Mas vocês acham que é sempre vantajoso querer expandir o produto para um mercado nacional, um mercado que principalmente é mais competitivo, né? Querer expandir o produto? Sim, produto, essa linguagem no geral. Olha, eu volto para aquele ponto inicial. Eu acho que isso vai depender muito da marca, de que produto e de que marca e com quem ela vai querer se comunicar. Eu acho que tem coisas que realmente vão ser net. Vão ter uma necessidade de se comunicar de uma forma ampla, abrangente, porque a grande maioria vai entender e vai receber aquela comunicação de uma forma bacana e não tem por que realmente segmentar demais. Mas existem outros produtos que sim, você, voltando às particularidades, você tem no Nordeste, acho que 15% a 18%, se você pega aí o Nordeste como um todo, de analfabeto. Aí você tem em São Paulo 5% de analfabeto. Como é que eu vou fazer uma mesma propaganda para vender um produto para adolescente ou para jovem, se eu estou falando com um percentual de analfabeto que... Aí eu disse, lê aqui na tela ou veja aqui... Não, você vai trabalhar de formas completamente diferentes. Ou fazer um comercial cheio de lettering. Ou fazer um comercial cheio de lettering. Ou esqueça jornal, esse cara não vai ler jornal. A internet, se for na internet também você vai ter que usar uma linguagem diferente. Então, é muito difícil criar uma regra para isso tudo. Acho que essa necessidade de se olhar em cada momento, em cada situação de campanha, inclusive. Às vezes uma campanha, por exemplo, eu falei da Chevrolet. A Chevrolet ela tem a W Macan, que faz a campanha institucional, porque o impacto vai ser muito parecido para todo mundo. Mas o varejo não. O varejo tem que ser vendido tem que ser abordado de forma particular. Muitas vezes interferindo inclusive no produto, desenvolvendo produtos. A gente tem ajudado e sugerido produtos personalizados para cada região, tanto junto ao cliente, quanto junto ao cliente regional, que eu digo, quanto junto à indústria mesmo. A própria fábrica
já mandando de lá um produto pronto para não adaptado. Você pode pegar um produto que chegou ali, fazer uma adaptaçãozinha, um envelopamento, alguma coisa, para fazer uma promoção, para fazer um pack. Mas não, o pessoal está fazendo isso já na indústria, porque percebe que isso é importante que chegue e que isso tem um retorno que vai ser muito positivo, financeiro e de marca. Agora, deixa eu fazer uma provocação. Você falou, no caso da Chevrolet, que o institucional ele vem de São Paulo e que o varejo ele é criado regionalmente, né? E você acha que, por exemplo, o mundo ideal, né, se a gente pudesse decidir isso, você acha que o institucional ser criado regionalmente seria mais eficiente? Pergunta difícil. Vamos fingir que o cliente não está ouvindo. Vamos fingir que o cliente não está ouvindo. Eu acho sim. Eu acho que sempre que a gente puder falar uma linguagem mais regional, com sotaque, e eu não estou falando aqui o sotaque só do acento que a gente fala, mas o sotaque, os trejeitos, se sempre pudesse ser regional, seria bacana. O problema é que a gente esbarra aí em questão de custo, que é um empecilho gigantesco. O cara vai produzir um filme de, sei lá, de 600 mil reais, ele não pode produzir 5, 6 filmes de 600 mil reais pelo Brasil. E se ele pegar e produzir 5 filmes de 100 mil, 6 filmes de 100 mil, talvez também não compense em termos de qualidade. Essa coisa da linguagem me lembra uma história que eu ouço muito de quando um mercado estava anunciando a carne lagarto e paulista. Em São Paulo se chama, acho que lagarto, e aqui se chama paulista. E aí o cara chegou na televisão, não, cara, o lagarto tanto, tomou um susto, porque as pessoas não sabiam que aquilo ali, que tipo carne de lagarto, não faz sentido. Aí você tem uma outra situação, que é uma empresa de imobiliário que vem vender 2 ou 3 dormitórios. Dormitórios não é uma linguagem que se usa aqui na Bahia, e se você puxa isso aí para 10, 15 anos atrás, onde a internet era incipiente, onde não existia, aí é que então ninguém sabia. E outro dia eu brincando, virei para um paulista e eu falei assim, se você fosse comprar um apartamento de 2/4, aí ele olhou, mas o que é isso? Aí ele não sabia, até que ele parou e disse, 2 quartos. Mas por que quarto não é dormitório? Ele não entendia. Claro que no exercício ali, o cara vai entender, por associação, por inferência, ele vai acabar descobrindo. Mas a comunicação tem que ser o mais simples possível, o mais fácil também, o mais direto possível, para que o cara se sinta e tenha facilidade de impactar e não vire a página antes de entender o que é que aconteceu. E às vezes o cara vai até confundir que dormitório, se é suíte, se não é suíte. Pois ainda tem isso. Quando para ele, quartos, até houve piadinha, né? 3 quartos e começa a brincadeira lá de paulista com baiano, que sempre termina com o baiano se dando mal, né? E com essa experiência de vocês, existe alguma situação em que é melhor se manter no regional? Olha, eu acho que essa questão, o lugar onde você vai estar, vai depender muito dos seus objetivos, né? Então, assim, não basta você querer ser. Você tem que ser para você, de fato, se posicionar. Porque o grande problema e a discussão que eu sempre me coloco diante com o cliente, primeiro, às vezes tem marcas que gostariam de estar no cenário nacional. Acho que a primeira coisa, vamos voltar um pouquinho. Qual é o produto que ele tem e qual é a condição comercial que ele detém? Né? A partir daí, sim, começar a pensar um projeto ou que ele se detenha a ficar só regionalmente ou que ele possa ampliar esse mercado. Porque tem marcas, de fato, que ela se comporta muito bem em uma região, em outra região ela não tem esse mesmo comportamento, ou até porque a estrutura comercial ela não funcionou como vem funcionando como modelo em determinada região. Então, assim, o querer ser necessariamente não é bem por aí. Tem que pensar na entrega, né? Tem que pensar no pós-venda, no atendimento. Exatamente. E acaba sendo uma coisa, né, muito ampla e às vezes realmente pode até queimar a marca no mercado. Frustra, exatamente. Eu tenho muito esse cuidado, assim, não, porque eu queria fazer isso, eu quero aquilo. Bom, vamos voltar um pouquinho, vamos analisar produto, vamos ver potencial, vamos ver a região, vamos conhecer a região, para pensar melhor, os estudos de viabilidade precisam ser casados, informação, e aí sim vem os investimentos e inteligência. Bom, eu acho que isso é bem importante. A gente tem aqui algumas mensagens. Licínia Santos, entender a cultura é tudo. Ágata Ferreira, Miguel Silveira, lindíssimo, falou tudo. E Jana, boa tarde.
Como vocês, enquanto empresários, almejam cada vez mais atingir o cenário nacional? Existe alguma estratégia, como talvez, por exemplo, ter sedes da empresa em outros estados? O fato de, nos últimos tempos, alguns clientes regionais terem saído para agências de outros estados é algo que os preocupa ou acreditam que tem mercado para todo mundo? Vou pedir para Miguel Silveira, lindíssimo, começar a resposta. Boa pergunta. Bom, são várias perguntas. São várias. Mas eu acho que o mais interessante é essa última aqui, que ela pergunta se preocupa o fato de, nos últimos tempos, alguns clientes regionais, né, terem saído para agências de outros estados. Olha, eu acho que essa questão, eu não acredito muito no protecionismo, assim, até porque é o seguinte, eu atendo clientes do Amazonas, atendo clientes de Sergipe, de São Paulo, então assim, eu de fato não acredito, não tenho a síndrome de piquinês, nem um pouco talento para isso. Então eu acho que assim, apesar de estar na Bahia, eu acho que nós temos que nos empoderar na condição sim de atender cliente de qualquer lugar. Não me considero nem um pouco assim, digamos, no aspecto inferior a qualquer outra agência. Então, eu acho que as agências locais e as empresas de comunicação, elas precisam estar preparadas para exatamente consolidar uma condição que possa oferecer isso em qualquer mercado. Então, eu não acredito, de fato, no protecionismo, esse protecionismo. Os bons, eles ficam, você vai... Por que eu estou atendo... Inclusive, tinha uma determinada situação que aconteceu comigo, eu atendi uma universidade. E a prerrogativa que foi discutida é que, como uma universidade que forma profissionais de comunicação, busca uma empresa de comunicação de outro estado. Eu acho que essa é uma reflexão interessante para a gente ter, porque, de fato, eu não acredito no protecionismo. Hoje, por exemplo, japoneses e os novos ricos que vieram, os novos gringos que chegaram, como diz Mujica, que chegaram ao Brasil, eles detiveram, consolidaram suas riquezas e seus negócios aqui nesse país. Os japoneses chegaram, consolidaram sua perspectiva no agronegócio. Os baianos estão conquistando, os sergipanos estão na Bahia, detendo o segmento de varejo. Enfim, eu acho que o talento é uma coisa assim que você não pode, assim, as pessoas que estão sendo, digamos assim, formadas, elas podem deter o mercado que elas quiserem, elas podem estar onde elas quiserem à medida que elas se preparem para isso. Uhum. Então, eu acredito que as empresas de comunicação de qualquer região, assim como uma empresa do Amazonas, pode tranquilamente atender uma conta aqui da Bahia, à medida que ela se consolida aqui, que ela busca a informação. Então, ela vai competir, digamos, com uma empresa, minha empresa que está na Bahia, como eu estou competindo com empresas que estão em São Paulo. Então, isso é muito relativo. Eu acho que a gente tem que começar a se posicionar como pessoas preparadas, como profissionais e gestores de comunicação, que a gente pode brigar por qualquer mercado, não só no Brasil, mas em qualquer país da América do Sul. Uhum. Mas deixa eu só fazer uma pergunta a vocês dois, pegando esse gancho que esse seu, Miguel. Mas vocês, enquanto baianos, não se sentem mais preparados do que outros para atender, para comunicar com a nossa linguagem aqui da Bahia? Até porque conhece mais do que ninguém. Olha, eu acho que a informação, isso é muito relativo. Tá? Isso é muito relativo. Eu acho que, assim, necessariamente por eu estar na Bahia não significa que eu não possa deter informação e possa fazer um trabalho melhor em Alagoas do que uma empresa alagoana. Tá? Porque assim, depende da minha capacidade de entendimento e de leitura, de investimento que eu faça naquela região. Então, eu acho que é muito relativo. Uma empresa de São Paulo pode se instalar na Bahia e dialogar muito bem com o público baiano à medida que ela faça o que a antropologia nos ensina. Eu acho que a melhor coisa para um profissional de comunicação é se debruçar no entendimento do que é antropologia. Não é você, quando vai pesquisar, tudo bem, o seu lugar de fala tem que ser um lugar onde você passe a entender a cultura local. No momento que você se predispõe a sair do seu estado, ir para um outro estado, pesquisar aquela cultura com todas as suas nuances, por que você não pode dialogar bem? Então, eu acho que, eu acredito que é possível, sim. E você, Marcos? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que até ela fez um comentário se precisava ter uma sede em outro lugar.
Eu acho que não é uma obrigação. Isso vai depender, lógico, de conta para conta, né? Eu já tive sede em Recife, hoje eu tenho só em Brasília, aqui em Brasília. Eu nunca tive em São Paulo, por incrível que pareça, apesar de trabalhar muito para São Paulo, eu não julgo necessário, não precisei. Mas o que eu queria ressaltar com essa coisa de ter sede? Eu tenho funcionários de Brasília, quando era em Recife, eu tinha funcionários de Recife, porque senão eu estaria sendo até incongruente com todo o discurso que eu tenho, levar gente da Bahia para lá. Então, lógico, dá para a gente fazer campanha daqui para fora? Dá. Mas a partir do momento que você vai fazer um trabalho mais profundo, você precisa ou deter essa informação de alguma forma. Você vai contratar pessoas, você vai se cercar de conhecimento de outra forma. Ok, mas você tem que ter realmente um conhecimento aprofundado nisso. Com relação à fuga das contas, a mim dói muito. E não se trata nem de protecionismo, né? Na verdade, dói enquanto baiano, enquanto uma pessoa que diz assim, poxa, a gente tem tanta agência de qualidade aqui, e aí o cara leva a conta daqui para São Paulo para reforçar um mercado que já está gigante. E com isso a gente esquece o seguinte: você tira uma conta de uma agência, você desemprega aí pelo menos um grupo de pessoas que precisaria, que estaria trabalhando para aquela conta, você tira trabalho da produtora de vídeo, você tira trabalho da produtora de gráfica, você tira trabalho das empresas de evento, você tira trabalho das empresas de assessoria de imprensa, e você vai quebrando toda uma cadeia. E você começa a fragilizar a cadeia, você com isso fragiliza o mercado. Inversamente. E se fragiliza, né? E se fragiliza, a própria marca se fragiliza. A gente tem provocado, a gente enquanto associação da Ampro, tem provocado a Ampro Nordeste, que é com quem onde eu atuo, porque eu tenho certeza que nacionalmente eu vou encontrar um certo receio deles nisso. A forçar um pouco forçar, não vou dizer, forçar é uma palavra pesada, mas a induzir a eles a mostrar vantagem aos clientes, e aí eu estou falando da ABA, que é a Associação Brasileira de Anunciantes. A gente ajudou aí a trazer um evento da ABA, que foi o primeiro evento da ABA aqui na Bahia, agora, nessa semana. A gente conseguiu trazer eles, foi um movimento daqui para trazer eles, e a gente está tentando mostrar aos anunciantes que vale a pena economicamente eles estarem regionalmente na comunicação. Como eu fico brincando, não se trata de cota o pobre coitado do Nordeste. Ele diz, eu sou nordestino, eu preciso de uma cota aqui. Então, não é isso. Economicamente é vantajoso. O cara investe, bota um dinheiro numa agência local, essa agência local contrata a gente, essa pessoa vai contratar, vai criar, vai levantar a produção, vai estimular a gráfica, vai estimular produtoras de vídeo, vai estimular agências de digital, vai estimular evento. Isso, em última instância, vai levantar uma porrada de emprego que vai gerar mais dinheiro no mercado, que o cara vai recolher depois vendendo mais produto. Então, você imagina se a Unilever, a Kraft Foods, a Pepsi, todas elas derrubassem uma parte considerável da verba dela nos mercados regionais, o tamanho que as agências teriam, a quantidade de emprego que seria gerado e a como isso ia mexer na economia. Então, é isso que me dói quando eu vejo um movimento contrário. Quando a gente imagina e já teve um movimento muito bacana, muitas empresas começarem a abrir escritórios regionais. E a gente vê um retorno disso, até a insinuante, a Ricardo Eletro, levou conta para São Paulo. Eu soube outro dia que a Lei Biscuit também, parece-me que foi, eu não tenho certeza, mas eu ouvi dizer. Então a gente começa a ver essa fuga, me dói. Pra caramba. Como publicitário e como baiano, ver essa vazão. Bandada, né? Eu entendo a posição de Márcio. Agora, sim, eu diria que eu não tenho essa dor, esse sentimento, porque, de fato, o que ocorre é o seguinte: as grandes indústrias brasileiras e que estão sediadas no Brasil, quando você pensa das multinacionais que chegam no Brasil, porque elas já chegam com seus projetos internacionais, consolidam, passam suas contas para as agências supostamente nacionais. Só que elas começam a perceber que os negócios, para que elas possam avançar, ou essas agências que detêm essas contas façam alianças com agências regionais, ou a coisa não acontece. Então, isso é inevitável. Agora, o processo
também a gente começar a entender que as agências regionais, elas precisam estar preparadas para isso. Porque vai ser inevitável, é inevitável hoje, empresas, por exemplo, eu fiz um projeto para a Drogaria São Paulo, que foi um projeto de expansão para o Nordeste. Quer dizer, quando eles me contrataram, eles tinham uma empresa, eles queriam, na verdade, eu vendi muito mais inteligência do que... e é onde eu acho que a gente pode estar se posicionando mais, porque, assim, primeiro porque eles tinham dúvida se seria o nome Drogaria São Paulo no Nordeste. Eu sempre defendia que deveria ser a marca originária, até porque, assim, a rejeição hoje de São Paulo é muito pequena. Se fosse uma drogaria Rio de Janeiro, talvez tivesse muito mais difícil de mercado. Mas nesse caso aí você falou que vendeu a inteligência, mas vendeu a regionalidade também, né? Também. Aí o que ocorreu? Quando eu fiz o projeto de expansão já para o Nordeste, eu fiz o projeto, inclusive, começando em Fortaleza e no Ceará, para depois vir para a Bahia. Então, o que ocorre aí é assim, essas grandes, esse clamor e essa dor que a gente sente quando as contas saem, eu acho que a resposta para isso é a gente estar preparado com um nível de eficiência e de discussão para que que barre isso, porque não adianta só uma legislação ou alguma coisa, porque o mercado ele é livre, não tem jeito. Então, a forma de responder isso é a gente se qualificando mais, é as agências se preparando mais para entrar num processo de oferta de produtos e de projetos que esses clientes possam perceber que não vale a pena estar botando toda a grana lá se tem projetos regionais fantásticos. Como é que pode pensar ação de promoção, Márcio que trabalha com isso, é loucura. De fato, isso é bem mais pulverizado. Quando você fala de projeto de comunicação maior, onde envolve a publicidade, etc., precisa essa lógica, eu acho que já está começando a ficha cair. Sem necessariamente ter legislação nem nada. O mercado ele precisa continuar livre, até porque me interessa bastante hoje entrar no mercado do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, e eu acho que não só a Objetiva pensa isso, mas eu acho que N outras agências locais pensam em deter contas fora. Então, nós estamos hoje com a unidade em São Paulo, em Aracaju, na Bahia, enfim, mas porque a gente sabe que, porque se eu for deter, no mercado da Bahia, ele é um mercado muito mais restritivo, né? Nós não temos grandes indústrias, quer dizer, tem um segmento ainda potencial, tem, mas eu acho que se vem alguém e leva uma conta daqui, eu acho que a gente tem que refletir por que levou, né? Eu acho que é uma pergunta também que a gente tem que se fazer. É curioso você fala, né, Miguel, das indústrias, apesar da gente ter o polo petroquímico aqui tão forte, com indústrias tão grandes, né, mas, ao mesmo tempo, o centro de comando continua sendo fora daqui, né? Então, a gente só produz, muitas vezes, até o endomarketing dessas indústrias é feito fora, né? Ou seja, podendo ser feito aqui por agências daqui, já que seus colaboradores estão aqui, né? Os fornecedores estão aqui, então eu acompanho isso. Por exemplo, eu atendo uma indústria, né? E vejo, às vezes, quando você pega uma conta que resolveram regionalizar, você chega lá e vê a dificuldade que eles tinham para fazer uma simples plotagem, porque era São Paulo conversando com o fornecedor daqui, para ir lá, não tinha quem acompanhasse, enfim, uma série de coisas, né? Pois é, a gente teria aqui dezenas e mais dezenas de perguntas para poder fazer, mas infelizmente já está chegando aqui o limite do nosso horário, claro. A gente quer agradecer desde já a todos vocês que nos acompanharam. Esse vídeo vai continuar aqui, né, Pedrão? Vai ficar salvo. Na página aqui do Facebook. Então, se você quiser rever, né, acompanhar novamente tudo que foi discutido hoje aqui, fique à vontade, aperte o play, né, e também, claro, compartilhe aí nas suas redes sociais para que o mercado possa, né, discutir junto com a gente, entender melhor um pouco desse mercado regional, um pouco do mercado nacional, tudo isso que a gente dialogou hoje aqui. Eu quero agradecer aqui o Miguel Silveira, o Márcio Viana e o Pedro também por esse bate-papo muito bacana. Muito obrigado a vocês aí, principalmente por essa oportunidade de me dar para que eu entenda um pouco mais, né, desse mercado. Eu acho que é muito bacana, não só o mercado publicitário, enfim, está aplaudindo essa iniciativa, né, da BMP, mas também as pessoas que se interessam por esse assunto e principalmente no mercado publicitário no geral. Obrigado a presença de vocês aí, viu? E obrigado também por ter vindo hoje aí, conversado com a gente. Precisando, obrigado. É só ligar, né? Estarei sempre aqui. Pronto, maravilha. É só ligar que eu estarei. Essa é a hora de mandar beijo e abraço para as agências, né?
Teve uma pedida aí, você deu 2 pedidos, hein? Agora vai decorar o nome. Beijos aí, beijos a todo mundo. Poxa, é uma forma carinhosa de contato. E assim, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que é bacana assim, a gente valorizar, inclusive, o espaço regional. Eu acho que, inclusive, esses flancos que, inclusive, vocês estão fazendo aqui é importante, porque produção de conteúdo local, isso é de extrema importância, é dessa forma que a gente reage, é dessa forma que a gente se manifesta dentro de um cenário para se posicionar. Eu acho que é uma iniciativa assim, muito bacana, eu fico assim, e agradeço o convite. E quando vocês precisarem qualquer coisa, eu estou à disposição. Obrigado a Pedro, Matheus, a Márcio, que é um querido também, que já de muito tempo. Bom, eu só posso agradecer também. Acho que esse trabalho que a Ana está assumindo aí agora na ABMP é um trabalho, o trabalho em associação, e eu posso falar porque eu já estou na Ampro, eu fui diretor da Ampro, aí estou na segunda gestão de presidente. É um trabalho que é um pouco solitário quando você não tem pessoas. Eu acho massa o fato do Pedro estar aqui junto. É algo que é um trabalho voluntário. Então você precisa realmente que todo mundo doe um pouquinho. E não só a diretoria. Acho que todo o mercado precisa entender que fazendo um pouquinho, ajudando um pouquinho, mandando uma mensagem, participando da live, divulgando, isso tudo faz com que a gente ganhe no mercado. Não é um trabalho da ABMP, é um trabalho do mercado, isso é muito importante. Esse tipo de discussão, acho que só tem vantagens, só tem pontos positivos, né? Queria aproveitar para pedir Nizam Guanais, Sérgio Valente, Sérgio Gordilho, compartilhe, regionalize a conta de vocês. Vocês são baianos, vocês sabem que isso é importante. Deixa um pouquinho para cá, vamos regionalizar, dá um pouquinho para os mercados regionais, que é importante, de onde vocês saíram. Tá bom? Coisa boa, é isso aí. União e participação sempre. Gente, ó, lembrando que a próxima live, né, aqui da BMP vai acontecer no dia 24 de abril, com o tema Branded Content, tá bom? Então, coloca na agenda aí, já abre sua agenda isso, anota agora aí, dia 24 de abril, às 16 horas, né, Pedro? 16 horas. Você que é 16 e 5, tá 16 aqui. E 8. Entre 16 e 16 e 15, né? Branded Content é o tema, né, da próxima live, dia 24, e a gente com certeza vai estar esperando por você aqui. Eu quero agradecer mais uma vez ao convite, né, da Ana Coelho, a todos da ABMP e, claro, agradecer a você que está aí assistindo a gente até esse momento. Beijo carinhoso, fiquem com Deus e até o próximo dia 24 em mais uma live da ABMP. Obrigado, gente. Valeu.